E agora, direto do Equador, nós temos o nosso residente técnico. Deixa eu só achar aqui que eu perdi ele. Perdi o Santiago. Então, Paul... ele vai trocar aqui. O Paul Santiago, ele é engenheiro civil, formado pela UNILA, e ele tem conhecimentos na área de infraestrutura. O foco da formação dele, da graduação dele, foi infraestrutura viária. Atualmente residente técnico, e ele vai apresentar a ferramenta Istra, porque a gente queria aproveitar o conhecimento dele, né, na língua nativa, e ele, né, ajudou muito a gente nesse processo. Santiago, contigo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Paul Santiago, sou residente técnico na Secretaria de Infraestrutura e Logística e faço parte da equipe do Labin. Bom, hoje eu vou apresentar o Stran, que é uma ferramenta específica para a criação de projetos viários em BIM. Só para comentar um pouquinho sobre o Stran, ele é um software que foi criado na Espanha. Então, ele é bem utilizado em grande parte da Europa e aqui na América Latina ele está começando a ser distribuído. E, tipo assim, o Stran ele é um software que está no mercado há mais de 30 anos. E aqui no Brasil ele começou a ser distribuído oficialmente há cerca de 2 anos. Com isso, e mediante os termos de cooperação que existem entre a CIU e a Boa Outra Engenharia, que é a empresa responsável pela distribuição do software, a equipe do Labin teve a oportunidade de testar a ferramenta para conhecer suas funcionalidades e suas aplicações em projetos de infraestrutura, pensando na metodologia BIM. Porque, assim, como foi comentado por vários palestrantes, quando a gente fala BIM para infraestrutura, a gente está um pouco atrás se a gente compara com o BIM para a área de edificações. Eu acredito que uma das causas é porque a gente tem poucos programas, software, que trabalham realmente com a metodologia BIM. Com isso, o Istran ele vem como uma alternativa para a criação de projetos rodoviários, entre outras obras de infraestrutura, específicos para a aplicação da metodologia BIM. Bom, começando, o principal uso BIM do Istran, ele é para a criação de projetos autorais. É uma ferramenta, o arquivo nativo dele é o .edm. O Istran ele é um software OpenBIM, porque você consegue exportar e importar arquivos nas versões 4.3. Da mesma forma, você consegue visualizar e criar notas BCF, que notas BCF, como foi comentado, tem uma facilidade para a comunicação entre o projetista e o fiscal de obras, se for o caso. Os principais idiomas que o Stran tem é o português, espanhol e inglês. O espanhol é o principal, porque, como comentei, é um software europeu, foi fundado na Espanha. E, assim, uma característica própria do Stran é que, a diferença dos outros softwares, é que ele é um software leve. Então, com isso, você não precisa de uma super máquina para poder instalar e poder conhecer a ferramenta. Tem alguns requisitos mínimos, que é um processador Intel-Core i5 ou algum outro equivalente. Da mesma forma, você precisa ter um disco mínimo de 8 GB. O sistema operacional a partir do Windows 8 e uma placa de vídeo dedicada, seja ela NVIDIA ou AMD. A placa de vídeo é necessária porque o programa ele te oferece um módulo específico para poder visualizar teus projetos em 3D. O R-Code que aparece na tela, você vai ser direcionado no site do próprio Stran para conhecer um pouco mais a ferramenta e obter mais características dele. Os tópicos que serão abordados nessa apresentação, no início mostrarei como que é a interface do programa. Da mesma forma, o software ele é capaz de
importar arquivos provenientes de outros formatos nativos. Nesse caso, vou mostrar a importação de um arquivo nativo em DWG, que é o arquivo do Civil 3D. O software ele também tem a capacidade de importar nuvens de pontos provenientes de vários formatos abertos. Nesse caso, vou mostrar a abertura de uma nuvem de pontos no formato .las. Mostrar também as etapas da criação de um projeto geométrico de infraestrutura rodoviária, desde a parte de criação da superfície, o alinhamento, o grade e o corredor. E já para finalizar, mostrar como que funciona, como que a ferramenta trabalha com a metodologia BIM, de forma que você consiga exportar os modelos no formato 4.3, incluindo todas as propriedades e entidades IFC, e da mesma forma mostrar como o programa trabalha com a abertura de notas BCF. Antes de começar a mexer com a ferramenta, só para comentar, o Istran ele trabalha em módulos. Ele tem módulos específicos para cartografia digital 3D, módulos específicos para a criação de projetos de rodovias de estrada, para a criação de ferrovias, túneis, recapeamento e ampliação de vias existentes, modelagem de superfície e o módulo que eu tinha comentado, que é para visualização 3D. Só para mostrar no início como que é a interface do programa. Basicamente, ele é um programa, como comentei, é um programa leve, que você tem as mesmas características que você encontra no Civil 3D ou qualquer outra ferramenta para infraestrutura. Basicamente, ele tem os itens para configuração, inserir dados, a parte de importar arquivos, que eu mostrarei um pouquinho mais para frente. Tem a parte para você colocar o sistema de referência. Ele trabalha no formato de bibliotecas. Quando você instala o programa, ele já traz uma extensa gama, não somente de bibliotecas referentes ao sistema de coordenadas, sino que ele tem bibliotecas específicas para cada coisa que eu irei mostrando à medida da apresentação. Você tem a parte o Snap, que você encontra no Civil 3D. Tem a parte das bibliotecas que eu tinha comentado. Quando você instala o programa, você também tem acesso às normativas para você trabalhar os projetos de geometria ou qualquer outro. Você tem normativas específicas, tanto com normas internacionais, como a AASHTO, ou normativas daqui do Brasil, que é o DENIT, ou inclusive você também tem normativas do DR de São Paulo, se eu não me engano, e o DR de Santa Catarina. Outra coisa bem importante é que como que o software trabalha. Caso você precise de algum tipo de informação referente a algum ícone específico, ele esse ícone aqui de ajuda, ele vai te direcionar um site, abre um PDF com todas as informações sobre aquele ícone que você selecionou. Nesse caso, eu tinha selecionado o sistema de coordenadas e ele abre um PDF com mais informações, mais detalhadas para você entender um pouco melhor como que funciona esse ícone. Basicamente, essa é a interface do programa. Ele não trabalha por comandos, ele é bem intuitivo, você tem que clicar para criar uma linha, polilinha, mas isso aí, no início você consegue, você não tem um programa com muita coisa, sabe? Ele é bem limpo e eu vou mostrar aos poucos o que ele é capaz. Como tinha comentado, você consegue importar um arquivo proveniente
do Civil 3D. Nesse caso, não somente do Civil 3D, você tem como importar arquivos provenientes de vários softwares. Nesse caso, vou mostrar como que o software ele é capaz de abrir um arquivo do Civil 3D, um arquivo no DWG. Basicamente, você tem que selecionar... Se você perceber a rapidez com que o programa trabalha. Aqui você consegue... Esse aqui é um arquivo de topografia do Civil 3D. E aqui nas navas de camadas, que ele chama, você consegue selecionar o que você quer que apareça, no caso. Posterior a isso, você tem que salvar o arquivo no arquivo nativo do Istran, que é o EDM, para que ele possa ser utilizado posteriormente para a criação de superfície, e entre outras coisas. O que mais? Outra coisa bem interessante que o programa é capaz, você consegue processar uma nuvem de pontos dentro do próprio Istran. Vou colocar aqui. O Istran ele permite a importação de nuvens de pontos provenientes de vários softwares de levantamento de nuvens de pontos. Nesse caso, vou abrir um formato .las. E você coloca para analisar. Ele está fazendo a leitura da nuvem de pontos. E você coloca para poder criar, para poder processar a nuvem de pontos. Se você perceber a rapidez com que o programa trabalha, e posterior a isso você consegue aproveitar essa nuvem de pontos para criar uma superfície, entre outras coisas. Você também consegue filtrar. Essa aqui é a nuvem de pontos que acabou de ser processada. É uma nuvem de pontos bem densa, quase 8 milhões de pontos. E, além disso, você também consegue filtrar os pontos. Aqui, esse aqui é a classificação de tudo que tem aqui nessa nuvem de pontos. Você também consegue criar ele aparece um relatório de quantos pontos que a nuvem tem. E com isso, além disso, você também consegue criar as curvas de nível. Tá. Só vou colocar um valor qualquer. E ele processa as curvas de nível, né? Posterior a isso, obviamente, tem que salvar o arquivo e, posteriormente, já dá para utilizar direto no projeto geométrico. Se você, como eu comentei, a rapidez com que o programa trabalha, né? Esse aqui é um computador bom. Eu já testei no meu notebook, que é um computador bem básico, e ele consegue, não com a mesma rapidez, mas ele abre. Às vezes dá umas travadinhas, mas nada fora do normal. Se você parar para observar, aqui ele já está criando as curvas. Vou abrir aqui. E o arquivo está pronto para ser utilizado. Você pode fechar. E já aproveitando aqui essa superfície que eu criei, já indo para a parte das etapas para a criação do projeto geométrico. A primeira etapa é a criação da superfície. O Istran ele tem o arquivo default, que é o TTP, é o próprio arquivo do Istran. Você também consegue criar uma superfície a partir de uma nuvem de pontos. Tem a imagem raster, que a gente não testou ainda essa parte. E tem a parte da cartografia, que é arquivos com pontos, arquivos com curvas de níveis, etc. Só para...
Vou finalizar aqui a importação. Vamos lá. Essa aqui é a etapa do passo a passo para criar o projeto geométrico. É uma coisa bem bacana assim, do Istran, que ele tem uma sequência das coisas que você tem que fazer para poder criar o corredor, no caso. Tipo, você não precisa ficar perdido, tipo, depois que eu criei a superfície, o que é que eu faço? Você já tem que completar essa sequência para poder finalizar o teu corredor. No início, depois que você já cria a superfície, você tem que colocar as normativas para que o teu trabalho siga todas essas normas. Nesse caso, como eu tinha comentado, o programa ele já traz alguma normativa no próprio programa. Tem normativo, como eu tinha comentado, já existe a normativa do DR de Santa Catarina. Tem várias, tem da ASTO, tem do DENIT, etc. Aqui você consegue colocar a velocidade que você quer que tua rodovia tenha. Da mesma forma, você coloca as informações para você trabalhar nesse projeto. Outra diferença é que você não precisa criar um assembly nem subassembly, porque você já o Istran ele tipo assim, ele coloca todas as configurações da normativa e ele cria tipo assim, um arquivo pronto, assim, pré-definido. Esse arquivo você consegue modificar depois de acordo com as necessidades ou as características de cada projeto. Depois que você cria ou coloca as normativas, você já parte para a etapa da criação do alinhamento. Só vou criar outro aqui. Obviamente, você tem que seguir as normativas, tem que ter um projeto já definido, tipo o raio de curva, as tangentes, etc. Aqui vou fazer uma demonstração só para visualizar a questão do alinhamento. Que eu já tinha criado. Bom, aqui ele já criou o alinhamento e a partir daí você consegue modificar tanto as curvas quanto as tangentes. Bem fácil, tipo você clica e você modifica o raio ou entre outras informações. O que mais tinha para mostrar? E como eu tinha comentado, você tem que seguir uma sequência para finalizar tua rodovia. Só vou pegar outro arquivo que eu já tinha testado. Aqui eu já criei o alinhamento. Na questão dos perfis, ele gera os perfis. Você também coloca a equidistância, que é a distância entre os perfis verticais. Posterior a isso, seguindo a sequência, você tem o grade, né? Que é basicamente onde você vai modelar a tua rodovia. Você consegue modificar, tipo colocar, está aparecendo. E ele já te dá uma estimativa de corte, aterro, etc. Você calcula, né? E já entra na aba final da questão do projeto geométrico, que é o corredor. Aqui nessa aba do corredor tem muita informação, que eu acho que é a mais importante de todas. Porque aqui você consegue colocar já um estilo para tua rodovia. Opa, só um minuto. Tá. Eu não queria colocar todos eles. Sei lá, vou colocar todos.
você calcula e ele já processa toda a rodovia com o estilo que está pré-definido. Outra coisa importante, o Strang ele é um programa fechado, então ele não permite, não precisa, na verdade, de plugins para a criação de disciplinas, tanto de sinalização quanto a drenagem. Ele já traz tudo dentro do próprio programa. Quando você vai colocar disciplinas, por exemplo, de sinalização, você consegue colocar, vou colocar aqui outra coisa, na biblioteca do Strang, quando você fala de sinalização rodoviária, ele trabalha por códigos, então cada elemento ele tem um código, então quando você for criar um novo elemento, você precisa desse código aqui. É bem fácil, na verdade, você clica e você seleciona o local onde você vai colocar. Você também pode selecionar o lado esquerdo, direito. E tá vendo? Ele aparece aqui. Só um minuto. Ele está aqui. Está em 2D, mas daí quando for finalizar tudo e calcular, essa placa ela vai ser visualizada em 3D, com todas as informações. Isso, tanto a sinalização quanto a drenagem, elas têm a mesma sequência, elas têm uma biblioteca pré-definida, na qual você consegue modificar, colocar de acordo com as características do programa, do projeto, desculpa. O que mais? Na questão da disciplina de drenagem, como eu comentei, ele já tem uma biblioteca própria e ele já tem, ele mostra uma pré-visualização de como que vai ser colocado. Como eu comentei, você consegue modificar esses elementos, tanto na geometria, o espaçamento não, a distância, o comprimento, você consegue alterar com facilidade. Você também consegue colocar dispositivos de drenagem superficial, como sarjeta, etc., sem nenhum tipo de problema. Depois que você já coloca todas essas informações dentro do teu projeto, você calcula, escolhe o tipo de estilo que você quer que o projeto tenha. E nessa aba de projeto, basicamente, é para selecionar tudo que você quer que o programa forneça em 3D, desde as marcas viárias, que é sinalização horizontal, sinalização pontual, as camadas do pavimento, eu esqueci de comentar também, você consegue plataformas. Aqui, você consegue inserir a estrutura do pavimento. Ele te mostra aqui uma pré-visualização do que você tem que fazer. Você coloca as camadas de revestimento, base, subbase, e quando você clica, ele aparece aqui. Tipo, se você mudar a cota, a distância, ele muda na hora, assim, bem rápido. Esse aqui, depois que você faz tudo isso, você consegue realmente gerar o projeto, né? Até aqui tudo foi, o que eu comentei, foi tudo projeto geométrico, tipo criação do alinhamento, grade, criação do corredor, superfície. Só que assim, como a gente está na jornada BIM, temos que mostrar como que funciona na etapa em software de infraestrutura. Vou visualizar, abrir o visualizador. Esse visualizador é um módulo que vem junto com o Strang. Quando você contrata, você tem a opção de contratar, de comprar ou não o módulo.
E esse aqui é o visualizador do teu projeto. Ele já traz o terreno natural, a placa que eu tinha colocado, o pavimento, só um minuto. Aqui nessa aula você consegue alterar alguns parâmetros que você não quer, porque esse projeto aqui, posterior a isso, está pronto para ser exportado em IFC. Só deixa eu... Deu uma trava... Fechou. Faz parte. Vamos continuar. Como eu tinha comentado, depois que você cria todo o seu projeto, o próximo passo é trabalhar com a metodologia BIM, efetivamente. Com isso, o próprio software, como ele já trabalha na versão do IFC 4.3, ele já permite o mapeamento de todas as propriedades, de todos os objetos, com as propriedades IFC. Só vou calcular de novo aqui. Ele gera a geometria com todas as informações. E ele abre novamente. Vamos lá. Bom, a hora vai. A hora foi. Tá, basicamente, esse aqui seria o projeto que foi criado. Quando eu comentei das propriedades IFC, é porque ele realmente faz essa leitura das propriedades. Quando você coloca aplicar a toda a árvore, todas as entidades IFC que o programa traz, ele já aplica diretamente no teu projeto. Você seleciona e ele faz essa leitura. Aqui nessa aba, ele aparece todas as informações. Nesse caso, vou mostrar da placa, né? Ele separa por elemento. Nesse caso aqui, que está na placa. Se você clicar em propriedades, ele já aparece as informações. Tá. Tem que abrir aqui. Isso aqui. Se vocês percebem, ele já mapeia o IFC. Caso não seja o IFC correto, você consegue modificar o IFC. Nesse caso, ele já traz todos os tipos de IFC. Você também consegue classificar se é flexível, rígido. E salvar. Outra questão importante é que você também consegue criar as propriedades P7 de acordo com os códigos ou as nomenclaturas que estiver utilizando. Nesse caso, se você colocar para aplicar, tá cá. Nossa, ficou escondido, não quer. Mas as propriedades P7, ele faz a mesma coisa, ele faz um mapeamento e você coloca todas essas informações dentro do teu projeto. Outra coisa importante, depois que você já cria o projeto e tudo mais, você consegue exportar o arquivo na versão 4.3. Você não precisa gerar o sólido de um elemento específico para gerar. Você também não precisa de um plugin para poder exportar o IFC. Nessa questão, o programa ele te permite tanto exportar como a obra como um todo ou por objeto. Nesse caso não vou gerar porque vai demorar, não demora, mas aqui vai que trava alguma coisa.
mas você consegue gerar o IFC e como ele trabalha em forma de pastas, toda vez que você cria um IFC, ele guarda tudo dentro dessa pasta BIM, que ele cria depois que você coloca para calcular. O mesmo você consegue, aquele projeto eu coloquei no visualizador, nesse caso da ACA, e só para questão de... Não vou mostrar aqui. Opa. Foi mal. Você vai abrir? Vamos ver se ele abre. E está aqui o projeto. Se você clicar em um elemento específico, fica a sua placa, ele já traz todas as informações que você colocou no software, no Stran, no caso. Desde o tipo de FC, tanto os códigos EOI, nesse caso, seguindo a nomenclatura do caderno de infraestrutura, e entre outras informações, né? Tipo, tem as camadas do pavimento também. Aqui, ó. Se você... Ele traz todas as camadas, desde a base, subbase, até o revestimento. Você consegue colocar a sinalização viária que eu tinha comentado. Desculpa, essa defesa metálica que eu tinha colocado. A questão do corte, aterro, os taludes. E ele realmente traz, como comentei, todas as informações que você colocar no modelo. Já indo para a parte final, a questão de notas BCF, da mesma forma, ele não precisa de um plugin para poder criar ou abrir notas BCF. Nesse caso, vou abrir uma nota, um apontamento. Ele faz a leitura e ele, se você clicar na imagem, aqui ele está aberto. Aqui. Ele vai direto num objeto que, nesse caso, está errado. Você consegue ler os comentários, nesse caso, ajustar o posicionamento da placa e, efetivamente, está errado. Você consegue voltar no corredor, na aba, tipo no local da placa, né? Só vou fechar aqui. Tá. Essa placa aqui que estaria a princípio errado, né? Você tem que localizar o objeto. Eu vou mudar a distância. Se você colocar para calcular, ela já faz bem rápido. Você tem que salvar o arquivo, finaliza e tem que calcular de novo, só para ele fazer a leitura de tudo que ele foi, sobre as modificações que ele foi feito. Você coloca para calcular, ele gera de novo um arquivo IFC. Você pode salvar e colocar de novo o apontamento. Você consegue criar, inclusive, um apontamento qualquer. Mas aqui acho que não vale a pena criar nesse momento. Vou visualizar. Aqui, efetivamente, a placa foi corrigida, né? Vamos criar assim. E aqui, se você clicar na imagem, quando... Se você posicionar no visualizador, ele vai travar.
Infelizmente, isso acontece com vários, acho que a maioria dos softwares, né? Se ele não fecha, então não é bom, né? Bom, eu acho que eu não vou me deter na criação da nota BCF, era mais para mostrar que o programa ele tem essa possibilidade de criar os apontamentos, abrir os apontamentos BCF, você corrigir o apontamento, exportar de novo o projeto em EFC e colocar num ambiente comum de dados para que seja analisado. Bom, já indo para o final da apresentação, que eu não sei, acho que é esse aqui. Eu acho que eu abordei todos os tópicos que eu tinha para apresentar. Já para finalizar, em questão de materiais e apoio para aprendizado do programa, você encontra vídeos no YouTube, também na própria plataforma do Stran. Quando você adquire a licença, tanto educacional ou comercial, você tem acesso a vários cursos dentro da própria plataforma do Stran. Cursos desde a criação de superfície, cursos para realmente realizar o mapeamento das propriedades de IFC, entre outros. O custo da ferramenta é cerca de R$ 13.799 para um usuário por um ano. E outras ferramentas que trabalham similar, cada uma com suas dificuldades, que é o Civil 3D, que acabou de ser apresentado, e o OpenROS, que a gente espera testar um pouco mais para frente. Eu acho que seria isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Santiago. Dúvidas? Não tira ainda. O pessoal vai perguntar. Não vai ter. Tranquilo? Bom, gente, só queria comentar, então, esse é um termo de cooperação novo, bem recente, que a gente fez, na verdade, e ainda estamos, o Santiago, a equipe, eles estão aprendendo ainda a mexer na ferramenta, né? Toda a parte de documentação e drenagem está previsto para os próximos 2 encontros, que a gente tem ainda para fechar essa parte de treinamento. E o foco é a gente trabalhar num piloto agora do DR, que vai ser um projeto real, né? Mas a gente quis trazer para vocês aqui como uma possibilidade, né, uma outra opção de ferramenta, porque também um dos trabalhos do Labin é focar no Open BIM, né? Então, trazer novas soluções também, verificar se realmente atende o mercado brasileiro, né, atende às nossas demandas como órgão público, e aí também fomentar isso e fazer que realmente funcione o fluxo Open BIM. Beleza?